Olá, estudante do sexto ano. Olá, Gilbert Santos, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante, que nós vamos falar sobre os modos verbais nos textos do cotidiano. E o que são modos verbais? Como, que eu emprego esses modos verbais? Por quê? O que eu devo saber, E o que são textos do cotidiano? Então, fique aí, eu tenho certeza que você vai adorar a nossa aula de hoje, que ela vai ser muito proveitosa. Anote as suas dúvidas, para você perguntar ao seu professor ou para você pesquisar depois ou assistir a aula quantas vezes você quiser. Então, por quê? Eu sempre falo que a gramática, a norma padrão que está lá na gramática, que tem regras, nós precisamos de estudá-las? Sim, é o que você aprende na escola, não é isso? Mas por quê? E para que você precisa de aprender? Aprender para usar essas regras no seu dia a dia, usá-las ao escrever, não é isso? Então, hoje nós vamos ver vários exemplos onde vamos empregar esses modos verbais. Vamos lá? Caneta e papel na mesa, Então, nós vamos trabalhar hoje na habilidade que é analisar a função. Olha, qual é a função, qual é o objetivo e as flexões, Como que flexiona os substantivos, adjetivos e de verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, olha só aqui. Claro que você já estudou, sobre o que são substantivos, o que são os adjetivos, o que são os verbos. E nós vamos ver eles no modo indicativo, o que é no modo indicativo, quando ele está no modo subjuntivo e quando ele está no modo imperativo, afirmativo e negativo. E também identificar e compreender os efeitos de sentido que esses modos verbais, que eles têm no texto, considerando essa intenção comunicativa. Então, quando é que nós usamos um verbo? Hoje nós vamos focar no verbo no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso, claro, com exemplos, de uma forma leve, que você vai ver que você vai aprender com tranquilidade, tá bom? Então, aqui nós temos o cronograma do nosso primeiro bimestre, A primeira aula nós falamos sobre a entrevista, que é essa arte de dialogar. Porque a entrevista é um gênero textual onde tem que ter mais de uma pessoa. Na segunda aula nós vimos o de olho na notícia, Quais são os objetivos da notícia, qual é a função da notícia. Hoje nós vamos ver os modos verbais no texto do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E na próxima aula nós vamos trabalhar a concordância por meio de um texto de cordel, ok? Então aqui, para começar, quais são os modos verbais? Vou pegar uma canetinha. Então, quando eu falo em modos verbais, aqui, vou pegar um amarelo. Então, quando eu falo modos verbais, eu falo em que ele pode ser no indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o que é um modo verbal quando ele está no indicativo? Então, olha só, é quando eu estou falando de um fato, de uma verdade. É quando eu estou afirmando. Então, quando eu tenho uma narrativa onde eu estou contando um fato, no tempo real, é verdadeiro, contando um fato. Então, eu uso o verbo no indicativo. É isso que nós vamos ver, Agora, o subjuntivo é uma possibilidade, é um desejo, é se. Aí o verbo, ele fica num modo diferente, então é uma possibilidade de acontecer. Olha só, no indicativo, aconteceu, é fato, é verdade. Agora, o subjuntivo é uma possibilidade de acontecer, É um desejo meu
Aí eu coloco o verbo no subjuntivo. Agora, o imperativo, a palavra já indica, né? O que é o imperador? O imperativo é aquele que impera, é aquele que manda, é aquele que pede. Então, é isso que nós vamos ver. Então, é aquele que dá uma ordem, um pedido, né? É uma solicitação, mas é mais assim, faça, compre. Então, aí ele está no imperativo, né? Olha a autoridade dele. Compre, faça, leia. Aí esse verbo está no imperativo. Então, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver exemplos onde eu vou empregar e explicar para você quando o verbo está no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Mas você, aí, a partir do momento que eu for lendo o exemplo, né, que é um texto, você pode, né, já ir circulando ou anotando aí no seu caderno, falar, esse verbo está no indicativo. Ou esse verbo, ele indica certeza? Ele indica uma possibilidade, um desejo? Ou ele está solicitando, pedindo? Então ele está no quê? No imperativo, no subjuntivo ou no indicativo? Vamos lá então. Então, olha só, nós vamos ver agora como esses modos verbais aparecem em textos. Você já notou, quando você está lendo um texto, você já percebeu esse verbo, em que modo ele está? Né? Então, isto que eu sempre falo. O importante é você saber em qual tempo tá, não é uma decoreba, né? Não precisa de ficar aí decorando quando o verbo no subjuntivo, a conjugação. Não, mas você precisa de quê? De saber quando o verbo está no indicativo para você empregá-lo, tanto na sua fala quanto na sua escrita. Não é isso? Então, essa é a importância das regras gramaticais. Essa é a importância de trabalhar essas regras na escola. Regrinhas que às vezes você acha chatas, né? As regras são chatas. E não é decorar, é saber usá-las, é saber empregá-las na hora certa, no texto certo, tá? Então, olha aqui. Leia notícias sobre o filme da Turma da Mônica. Vai fazendo aí, tá? Circule de azul os verbos contidos no texto. Primeira coisa é detectar o verbo. O que é um verbo, né? Ele indica o quê? Uma ação, um estado. O que é um verbo? Chover é um verbo. Beleza, estudar é um verbo. Correr é um verbo. É isso? Então, a primeira coisa, num texto, eu preciso identificar. Identificar quais são os substantivos, o que diz substantivos, isso até para eu saber o quê? Como eu vou concordar, não é isso? Então, primeira coisa é você detectar, identificar os verbos do texto. Depois, nós vamos identificar o modo verbal predominante. Qual que é esse modo verbal? Ele está no indicativo? Ele está no subjuntivo? Ou ele está no imperativo? É um fato? É uma verdade? Ou é um desejo, uma possibilidade de acontecimento? Ou está dando uma ordem, está solicitando? Essa agora a nossa atividade, mas nós vamos fazendo juntos, tá? Mas você pode ir circulando os verbos aí ou anotando. Circulando não, você pode ir anotando, tá bom? Eu vou circulando aqui com você, ok? Então vamos lá. Então esse é o texto 1. Começa o processo de seleção das crianças que viverão os personagens da Turma da Mônica em carne e osso na telona. Só relembrando aqui que eu falei aqui que é uma notícia. A notícia, a linguagem é o quê? Já dá até para você imaginar em qual modo verbal vai estar aqui. Não é isso? Por quê? Porque eu estou falando de notícia. Olha a importância de saber qual o gênero textual, qual é a função
de cada gênero textual. Porque se eu sei que é uma notícia, eu falei aqui que é uma notícia, a notícia é linguagem é o quê? Clara, é linguagem objetiva, não é isso? E o que é uma notícia? Aconteceu, é um fato que diz respeito à sociedade, de interesse da sociedade, virou notícia, não é isso? Já deu para imaginar em que modo verbal vai estar? Então, vamos lá voltar no texto. Então, começa o processo de seleção das crianças que viverão os personagens da Turma da Mônica em carne e osso na telona. Ok. O filme Laços, então aqui, porque aqui tem antes, né? Eu coloquei aqui os 3 pontinhos. O nome do filme Laços está entre aspas, que narra o amor incondicional do Cebolinha pelo seu cão desaparecido Floquinho em uma aventura com Mônica, Magali e Cascão. Então, olha só. Aqui, nesse trechinho aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, você detectou algum verbo? Vamos lá? Então, olha só. O filme Laços, que narra o amor incondicional do Cebolinha pelo seu cão desaparecido Floquinho em uma aventura com Mônica, Magali e Cascão. Achou aí? Então, aqui nós temos o verbo narra. É o verbo que vem de narrar. E aqui, eu estou contando, é uma verdade? É um fato? Ou uma suposição, uma possibilidade, ou aqui está solicitando alguma coisa, um pedido. Olha só, o filme Laços que narra. Então, aqui está no presente e é uma verdade, não é isso? Está contando que o filme Laços narra o amor incondicional do Cebolinha pelo seu cão. É isso? Então, está contando. Então, aqui eu tenho o verbo narrar, narrar. E ele é um verbo, daqui a pouquinho nós vamos ver lá qual modo verbal, tá bom? Continuando a notícia. Então, baseado na história em quadrinhos mais vendida no mercado brasileiro, o longa Laços narra a história de amor incondicional de uma criança pelo seu cãozinho e a importância da amizade. No roteiro, Floquinho desaparece e o seu dono, Cebolinha, conta com a ajuda dos amigos Mônica, Magali e Cascão em um plano infalível para encontrá-lo. A história une o clássico dos personagens criados pelo Maurício de Souza a uma narrativa repleta de emoções e perigos. Então aqui é uma notícia, né, falando sobre o filme Laços, não é isso? Que é em cima da história em quadrinhos. Então, olha só, aqui nós temos vários verbos, não é isso? E você conseguiu identificá-los? Então, olha só, aqui nós já vimos lá, no outro slide, vou pegar minha canetinha aqui, que nós temos aqui novamente o verbo narra, vem narrar, né? Então, longo Laços narra a história de amor incondicional. Qual outro verbo nós temos aí? Né? Olha, desaparece, que vem do verbo desaparecer. E o seu dono Cebolinha conta, olha, conta. Outro, une, a história une. Qual que é esse verbo? O verbo unir. O clássico dos personagens criados pelo Maurício. Voltando. Peraí, só desmanchar aqui, tá? Então, olha só. Aqui nós temos o verbo narra, desaparece, conta e une. Qual é o modo verbal? Olha só, isso aqui é um fato, né? Olha só, quando eu comecei a notícia, eu falei que isso aqui, quando é notícia, está o quê? Contando um fato, né? E aqui está no presente, né? Narra, desaparece, conta e une. Acertou aí? Então, continuando. O projeto é uma coprodução do Quintal Digital e Latina Estúdio com a Maurício de Souza Produções.
O filme Laço já tem o seu primeiro ator escalado no elenco. Trata-se do cãozinho que dá vida no mundo real ao Floquinho. Atualmente, o animalzinho vivencia uma rotina diária de treinamentos em São Paulo para estrear na telona. Vamos ver quais são os verbos aqui. Eu tenho o verbo ter, que tem, eu tenho o verbo trata, e eu tenho o verbo dá e o verbo vivencia. Todos eles no presente, continuando o quê? Contando uma história, contando como é o filme. Não é isso? Então, qual é o propósito do texto em que, quando eu falei que eu tenho lá, une, narra, vivencia, eu estou contando um fato. Quando eu conto um fato, o verbo está no indicativo. Então, aqui, ele é empregado quando? Então, sobre o olhar semântico no modo indicativo, transmitimos uma visão das coisas como reais, como verdadeiras. No caso do filme da Turma da Mônica, o texto descreve, não é isso? O evento descreve como é esse filme. Então, os verbos estão no indicativo. Agora, olha aqui a diferença. Agora eu vou marcar aqui de vermelho, tá? Os verbos. Olha essa mão, quando eu falo assim, esse dedo aqui indica tudo. Não é isso? Quando eu falo isso, olha, sentido obrigatório, vai por ali, isso ali. Olha só, já deu para você notar aqui, que aqui eu falo do modo imperativo, que eu estou dando uma ordem ou um pedido, né? Olha a diferença nesse texto 2. Venha assistir ao filme dessa turma animada e cheia de aventuras. Traga seus amigos e divirta-se com essa história. Viu a diferença? Aqui eu falei venha, traga, divirta-se. Aqui, lá era uma notícia. Aqui é o quê? Uma propaganda do filme da Turma da Mônica. Então, aqui, os verbos estão no imperativo. Deu para você perceber a diferença? Então, do ponto de vista semântico, expressamos com o imperativo uma ordem, como venha, traga, divirta-se. Imperativo é facílimo, não é isso? Agora vamos ver, olha só. Agora eu tenho aqui um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Quando eu falo, olha, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Olha aí a diferença, viu? Se você gritasse. Então, olha a possibilidade. É se acontecesse. Então, quando eu tenho essa possibilidade, essa incerteza, é uma coisa que se acontecesse, eu tenho o verbo no subjuntivo. Viram só como é fácil você identificar em cada texto? Né? Então, é que se você fizesse alguma coisa, se hoje não chovesse, não é isso? Então, aqui eu tenho o quê? O modo subjuntivo, que ele é utilizado para expressar, né, uma série de ações hipotéticas, que é uma hipótese que o interlocutor poderia realizar, seguida pela constatação de que ele não realiza nenhuma delas, né? Às vezes você fala assim, se eu tivesse estudado, né, eu teria tirado uma nota boa. Então, isso aí é uma situação hipotética. Deu para você entender? Então, aqui eu tenho um quadrinho, vamos vê-lo aqui rapidinho. Olha só, quando eu falo, o tenente Escovinha mandou você me dar o dia de folga. Apague esse sorriso do seu rosto. Agora, amasse e jogue fora. Está aqui para você, você leia, você circule aí para mim, identifique quais são os verbos e em qual modo verbal eles estão, ok? Aqui eu tenho uma outra tirinha
também que é para você verificar se você aprendeu, né, o que nós vimos hoje, que é sobre os verbos no indicativo, que indica um fato, o subjuntivo, que indica um fato duvidoso, e o imperativo, que é uma ordem. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado, que você procure estudar mais sobre os modos verbais e identificá-los no texto, ok? Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.